comentei lá no grupo, hoje nós vamos fazer a aula... A aula 1 e a aula 2, a aula atividade 1 e a aula atividade 2 de fenômenos dos transportes, de transportes. Muito que, às vezes, acho que, fenômenos de transporte, vai falar sobre, né, sobre, sei lá, rodovia, alguma coisa assim, não tem nada a ver. A gente está falando sobre transporte de fluidos, basicamente, como se fosse uma mecânica de fluidos mesmo. E aí a mecânica de fluidos é uma matéria bem complexa, bem complicada. Não sei se vocês estão acompanhando as aulas aí. E ela mostra para a gente como que os fluidos se comportam sob determinadas situações. Então, fala muito sobre escoamento, sobre vazão, pressão, esse tipo de coisa. Equação de Bernoulli, que acho que foi dado na aula hoje e tal. Eu deixei para dar as duas aulas juntas, mesmo porque as aulas de atividade são bem pequenininhas. As propostas pelo professor são pequenininhas. Vocês vão dar uma olhada hoje, então a gente vai acabar relativamente cedo aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês da aula atividade número 1, que é essa aula atividade aqui, ó. Ela tem duas questões. Uma questão é uma questão relacionada a um entendimento, vamos supor assim, um entendimento de teoria, vamos dizer assim. E a questão 2 ele pede uma velocidade de média de escoamento, que aí é um cálculozinho que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente faz a questão número 2. Vamos começar pelo número 1. Então, ele fala o seguinte: com relação aos tipos de forças que agem sobre uma partícula, essas forças podem ser decompostas em dois tipos. Forças de superfície, que são geradas pelo contato da partícula com outras partículas ou com uma superfície sólida. E as forças de campo, que são geradas por um campo com os campos gravitacionais e magnéticos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A força de superfície é decomposta em dois componentes, normal e tangencial, a área de aplicação da força. Com isso, podemos definir fluido como uma substância que se deforma continuamente quando submetido à aplicação de uma força de cisalhamento, não atingindo, portanto, uma condição de equilíbrio estático. Observe a figura abaixo, em que está representado o comportamento de um fluido e de um sólido entre os dois planos paralelos. Então, está aqui. Na verdade, eu não sei como que ele colocou aqui, mas acredito que o fluido seja a parte em cinza e o sólido seja essa parte mais escura aqui, que ficou o quadradinho. Essas linhas tracejadas são as posições do fluido em determinado tempo. Então, essa figura que compara o comportamento de um fluido e de um sólido entre dois planos paralelos limitados por superfícies sólidas. Então, entre dois planos paralelos limitados por superfície sólida. Esse experimento é conhecido como experiência de duas placas. Dessa forma, analise cada uma das situações apresentadas nesse experimento e as escreva segundo comportamentos materiais, segundo a força aplicada. Então, nós temos aqui o material, nessa situação A, ainda sem aplicação da força. Tanto o fluido quanto o sólido, eles estão sem deformação, nesse caso aqui. Eles ainda não possuem deformação nenhuma. Vocês podem ver aqui. E aí, foi aplicada uma força aqui, em cima dessa placa aqui, e aí começou-se a observar as situações que foram ocorrendo aqui. Então, a gente vê que, com a aplicação de uma força F fixa, né, uma força constante F, nós vamos ter justamente o que ele falou aqui. O fluido, ele vai se deformar, ele vai ter um tipo de deformação aí, que a gente consegue ver por essas linhas aí. Então, na figura A, a gente vai ter a substância em repouso, e na figura B, que a gente está aplicando uma força tangencial aí, sobre a substância sólida e sobre a substância fluida, a figura B mostra para a gente que as duas elas vão sofrer uma deformação angular, devido à pressão de cisalhamento desenvolvida a partir da força aplicada. Então, tanto o fluido quanto o sólido, eles vão sofrer essa deformação angular. Isso na figura B. Quando a gente retira essa força
tangencial aqui, se a gente retirar essa força tangencial aqui, o que vai acontecer? O nosso fluido, ele retorna à posição inicial. Isso vai acontecer a partir do momento que essa força F não gere uma deformação que ultrapasse uma deformação X. Porque se ultrapassar uma deformação X, o que vai acontecer? A gente não vai ter o retorno para a posição original. Se a força continuar sendo aplicada de acordo com o tempo, o fluido e o sólido vai parar. O sólido ele não continua a deformação. O fluido não. O fluido, se a força continuar sendo aplicada, a deformação vai continuar acontecendo continuamente, enquanto a força tangencial for aplicada sobre ele, como mostra aqui a figura C e a figura D. Está vendo que o fluido continua sua deformação por conta dessa força tangencial. Ou seja, o fluido ele não vai alcançar uma condição de equilíbrio estático quando submetido a uma força tangencial, diferentemente dos sólidos. O sólido não. Ele atinge uma superfície, uma deformação X e para. Ou seja, ele entra em equilíbrio estático. Já o sólido não acontece isso. Uma outra coisa interessante também para a gente perceber aqui é que a partícula do fluido em contato com a superfície sólida, embaixo, não desliza sobre ela. Aqui, nessa base aqui. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conseguir ver melhor isso aí num exemplo de um exemplo prático. Então, a partícula ela vai ficar em repouso e a velocidade vai ser zero, né? No ponto inferior. Beleza? Então, isso é muito importante para a gente saber. Então, é uma questão aqui teórica, que é uma demonstração desse exemplo prático aqui, que funciona dessa forma. O importante é saber que a substância líquida, ela não, a fluida, né? Vamos falar fluido que é melhor. Ela não entra em equilíbrio estático com o passar do tempo dessa força tangencial aplicada aqui. Beleza? Depois, se vocês quiserem, eu passo um texto para vocês explicando direitinho isso. Mas acredito que tem isso aqui no livro de vocês também. A questão 2, ele fala o seguinte: determine a velocidade média de escoamento a partir de um diagrama de velocidades dado por uma função quadrática. V é igual a 75 menos y ao quadrado. A figura abaixo ilustra o desenho esquemático do problema proposto. Essa questão aqui, pessoal, ela tem um erro. Na verdade, eu acho que ela tem até mais de um erro. Primeira coisa que ela tem de errado aqui, ou de incoerente, não sei qual foi a ideia passada por quem propôs ela, né? É que essa função aqui é uma função de segundo grau, mas aqui teria a concavidade voltada para cima e aqui para baixo, né? Porque o y é negativo, o a é negativo, então a concavidade seria voltada para baixo. E aqui a gente vê o contrário, a gente vê uma meia parábola aqui com a concavidade voltada para cima. Então, esse talvez seja um problema, talvez não, é um problema dessa questão. E eu acredito que por conta desse gráfico apresentado aqui, na verdade, essa função aqui seria 75y menos y ao quadrado. Mas eu quero, mesmo assim, nós vamos usar essa função aqui, essa mesma função, sem problema, que na fórmula a gente vai usar ela, que a gente vai fazer por integral, mas eu acho mais interessante a explicação dela, de como que a gente chega nisso aqui, e aí depois a parte de cálculo mesmo, a parte algébrica mesmo, a gente faz utilizando aquela função ali mesmo. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. E aí eu vou precisar parar aqui e vou abrir o Paint para desenhar para vocês. Já vou pedir desculpa pelo desenho, né? Porque não é fácil desenhar no Paint, mas eu acho que é mais interessante, vai ficar melhor para eu mostrar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o Paint agora. E vou desenhar mais ou menos aquela ideia do exercício. A gente tem uma altura H determinada aqui, né? Vou pegar aqui. A gente vai ter aqui um corte. E aqui a gente vai ter uma parábola. Agora que são elas.
De vermelho. Aqui a gente tem uma parábola. E aqui temos as nossas velocidades. Ó. Notem aqui que a gente pode ver aquela questão lá, que aqui embaixo a velocidade é nula, ó, certo? Beleza, então a nossa situação é basicamente essa aí. A velocidade começa nula e atinge uma determinada velocidade aqui em cima. Ele fala para a gente que a função velocidade, que o diagrama da função velocidade é igual a V é igual a V 75 menos y ao quadrado. Quer falar alguma coisa, alguém aí? Ah, não, Rafael que entrou. Então, a gente tem que a função, isso aqui foi dado pelo problema, a função v é igual a isso aí. Vou deixar aqui em cima. Aqui. E para a gente calcular esse tipo de exercício, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar uma fórmula que é dada da velocidade média. Ele fala que a velocidade média é igual a 1 dividido pela área, multiplicado... Isso aqui vai ser difícil, hein? Vou ter que escrever. Ele fala que a velocidade média é igual a 1 sobre a área vezes a integral no espaço dessa área da função v dA. Então, a gente vai ter que usar justamente essa função aqui, essa fórmula aqui, vamos dizer assim, para conseguir achar essa velocidade média. Se por um acaso isso aqui fosse uma reta, se a gente tivesse o comportamento aí, ao invés de uma função quadrática, uma reta, ficaria muito mais fácil para a gente fazer esse cálculo. Por quê? Porque seria a metade, seria a média aritmética entre a velocidade no topo, como a velocidade embaixo é zero, seria a velocidade do topo sobre 2. Seria a velocidade do topo mais a velocidade de baixo dividido por 2. Como o de baixo é zero, seria a velocidade do topo dividido por 2. Só que nesse caso aqui, não podemos fazer assim porque a gente tem uma parábola, justamente uma parábola. Então a gente tem que usar essa situação aqui. Só que para a gente usar essa situação aqui, a gente precisa começar a entender o que é isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar de novo isso aqui, mas só uma parte aqui. Então, como se nós tivéssemos isso aqui, eu vou continuar. Não. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Só que aí, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou só delimitar a área, ó, como se eu tivesse essa área delimitada aqui. E vou começar a chamar, né, dar nome às coisas aqui, vamos dizer assim. Então, vamos lá, olha só. Eita. Vou delimitar a área aqui. Beleza. Eu vou falar que essa distância aqui, ó, eu vou colocar de verdinho, que essa distância aqui, ó, vale B. Vou falar que essa distância aqui, isso na verdade foi até dado pelo problema, vale H. E aí, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer essa área, porque essa área aqui vai ser justamente a área delimitada aqui. Só que notem que eu tenho uma integral de dA. Então, o que é dA? dA seria um milionésimo, o infinitamente pequeno dessa área total aqui. Então, é como se eu tivesse aqui dentro um pedacinho muito pequenininho que eu vou fazer. Ele ficou muito parecido.
vou fazer ele grande, mas é como se ele fosse muito pequeno. E seria infinitamente pequeno. Que seria justamente o nosso dA. Então, essa parte de dentro aqui, ó, seria o nosso dA. Ou seja, uma parte infinitamente pequena dessa área como um todo, certo? Então, se eu quiser transformar, se eu quiser, no caso, o dA seria o que está tudo aqui dentro. Deixa eu tirar até esse dA daqui. Vou colocar ele para o lado de lá, que acho que vai ficar melhor. Beleza, então o DA é essa área inteira, é essa diferencial de área aí. E aqui, ó, a gente teria o eixo Y. Esse eixo Y aqui é justamente o mesmo eixo Y daqui, ó, que está aqui nessa incógnita aqui. Ele está aqui também. Então, se aqui eu tenho Y e aqui eu tenho DA, na verdade, se eu parar para pensar o tamanho disso aqui, ó, lembrando que isso aqui é infinitamente pequeno, eu teria um dy, um diferencial de y. Então, é justamente isso aqui que a gente tem. Ou seja, o que eu posso tirar de conclusão disso aqui? Eu posso tirar de conclusão disso aqui que dA vai ser igual a B, seria a área desse retângulo aqui, né? A base, que seria B, vezes a altura, que nesse caso é o infinitamente pequeno y, que seria o nosso dy. Essa é a primeira constatação que a gente pode tirar. Além disso, eu posso tirar também que a área, que é a área que eu vou precisar aqui na nossa fórmula aqui, vai ser igual ao quê? A base vezes a altura, que no nosso caso é h. Além disso, eu também posso entender que na hora que eu for fazer a minha integral aqui, ó, que eu preciso do intervalo da área da região A, que é a base vezes a altura, eu vou ter de 0 a h. Vai passar de 0 até h. Então, o meu intervalo de integração será de 0 a h. Beleza? Então, ó, tenho essa área? Tenho. Tenho esse intervalo de integração? Tenho. Tenho V? Tenho. Tenho dA? Tenho. Tudo em função de y. Beleza. Daqui para frente é só eu seguir com o cálculo em si. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém boiou muito aí, não conseguiu entender? Vou tomar uma água aqui, que é muita falação. Então, ó, o que esse gráfico está mostrando para a gente? Está mostrando para a gente um diagrama de uma velocidade de escoamento de um fluido, né? A velocidade é crescente, e ele me pede a velocidade média de escoamento desse mesmo fluido. Então, no ponto zero aqui, no ponto de baixo aqui, a velocidade de escoamento é zero, e no ponto em cima aqui, a velocidade de escoamento é máxima. O cálculo da velocidade média através de integral é feito pela essa fórmula. 1 sobre A vezes a integral no espaço da área da função vezes dessa função aqui, ó, essa função vermelha, vezes dA, que é o diferencial de área dessa área que a gente está estudando. Então, eu peguei isso aqui, transformei para cá, chamei de B essa porção inferior, H é essa porção aqui, dA é essa área infinitamente pequena aqui. Como eu vou precisar integrar essa área pequena, eu chamei isso aqui de dy, que é a altura infinitamente pequena, e vou integrar isso tudo em função a y. Descobri que dA
é base B, que é essa base aqui, ela vai ser igual, né? Ela é do mesmo tamanho. Vezes a altura, que no caso é dy, então dA é B vezes dy, e também descobri que a área total dessa figura aqui de baixo vai ser a base, que é B, vezes a altura, que é H. Lembrando que o intervalo de integração vai ser desse ponto aqui de baixo até o ponto de cima, ou seja, aqui vai ser o 0 e aqui vai ser o H. Então, o nosso intervalo de integração é de 0 a H, beleza? Agora eu vou passar lá para o hoje para a gente continuar fazendo essa questão. Opa, ó. Pode falar. Só uma dúvida que me surgiu agora aqui. A velocidade 75 menos y ao quadrado é velocidade instantânea? Ela é a equação da velocidade. Deixa eu voltar aqui. Como eu falei para vocês, parar aqui e compartilhar aqui de novo. Como eu falei para vocês, essa função aqui não é condizente com essa função aqui, ó. Entendeu? Mas isso aqui é função da velocidade. Se eu quiser saber, por exemplo, na altura 2, vamos supor, isso aqui, na altura 2 aqui, qual é a velocidade que vai ter aqui, ó? Eu venho aqui, substituo por 2 e vou descobrir. Então, ela não é a velocidade instantânea, porque quando a gente fala em velocidade instantânea, a gente pensa em tempo. E aqui, na verdade, não é em relação ao tempo, é em relação à altura de onde esse fluido está escoando. Isso. Isso mesmo, me fugiu aqui. É porque, no caso, na altura 0, a velocidade seria 75, né? Por isso que essa função aqui não faz sentido aqui. Exatamente isso que você falou. Isso que eu estou pensando aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Pelo menos, na verdade, eu acho que essa função aqui, ela não, eles deram uma vacilada aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso aqui porque aí vai ficar mais coerente do que é. Então, nós vamos falar que essa função, em vez de 75 menos, vai ser 75y menos y ao quadrado. Porque aí, quando h é 0, a velocidade é 0. Então, pelo menos uma coisa a gente conseguiu sanar aí nessa situação. Já matou um, né? Falta matar só a parada agora. Exatamente. Beleza, então. Vamos partir para frente aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou continuar aqui. Então, eu tenho que Vm, a velocidade média, é igual a 1 sobre área vezes... Vamos aqui. A integral da função VDA. A gente tirou de informação lá que dA é igual a B vezes dy. Também tiramos que A é igual a B vezes H. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou substituir isso aqui na equação de cima. Então, eu passo a ter Vm é igual a 1 sobre B vezes H vezes a integral definida de 0 a H da função V, que a nossa função V virou agora 75y menos y ao quadrado, dA, mas dA é B dy. Então, agora a gente tem montado aí a nossa função e basta fazer essa integração agora para descobrir qual vai ser nossa função aí, velocidade média. Então, vamos lá. Essa integral é uma integral tranquila de resolver, né? Vm vai ser igual a 1 sobre B vezes H. O B aqui é constante, então ele pode passar para fora da integral. Vezes B, nota que o B vai cortar com B aqui, ó. Vezes
a integral definida de 0 a h de 75y menos y² dy. Então, o b corta com b. Eu já vou fazendo para ficar mais fácil para a gente organizar. 1 sobre h vezes a integral de 0 a h de 75y menos y². Agora eu faço a integral. Então, Vm vai ser igual a 1 sobre h vezes eu usava um, cadê ele? Vamos lá. A integral do que está ali fora. Do que está ali fora. A integral do que está aqui dentro. Essa integral vai ser o quê? 75y integral em relação a y, 75y² sobre 2. Menos integral de y², y³ sobre 3. Isso aqui no intervalo de 0. Aqui que eu não vou saber fazer. Peraí, deixa eu ver se dá certo fazendo assim. De 0 a h. Eu substituo por h primeiro, menos substituir por 0. Só que nesse caso, quando eu substituir por 0, vai dar 0. Então eu não preciso fazer, é só eu fazer a substituição por h. Então minha velocidade média vai ser igual a 1 sobre h vezes 75h² sobre 2 menos h ao cubo sobre 3. Já fiz o intervalo de integração de 0 a h, substituir por h e depois substituir por 0, vai dar 0, então vai continuar do jeito que está. E aí, ó, 75h² vezes 1 sobre h fica 75h sobre 2 menos h ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre h, h² sobre 3. Então, essa aqui vai ser a nossa equação da velocidade média de escoamento a partir daquele diagrama que a gente viu lá. Só fazer uma coisa aqui, só um minutinho. Só conferir essa integral aqui. Porque quando eu fiz, eu usei a É isso aí. 55. Beleza. Então, essa aqui é a nossa velocidade média em função de h em qualquer local que a gente quiser encontrar na nossa situação, problema ali. Beleza? Essa integral aqui é uma integral que eu falei para vocês, relativamente fácil de fazer, né? Porque é uma subtração. Então, a integral de uma função que é a subtração é igual à subtração das integrais separadas, foi o que eu fiz aqui.
75y, 75y ao quadrado sobre 2, menos y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Substitui por h e chega nessa resposta aqui. Beleza, galera? Alguma dúvida? Ninguém? Sérgio, eu não entendi o que você falou. Seria da resolução final, esses dois sinais negativos ficaria parábola voltado para cima ou positivo. Ele está falando comigo aqui no privado, gente. Não, eu acredito que não, porque o diagrama da velocidade é dado pelaquela função. Então, a resposta é só a velocidade média, entendeu? O que pode ser, no entendimento, e aí realmente eu não sei se... Eu realmente não me lembro muito bem, é que a concavidade, essa função aqui, a concavidade que a gente teria que estar olhando, vamos dizer assim, para ela, mas mesmo assim não seria. Mesmo assim não seria. É que eu pensei no eixo, nessa concavidade aqui, ó, e não aqui, ó. Deixa eu ver se eu desenhar. Para lá, e não para cá, ó. Mas realmente eu não sei o porquê disso. Então aí eu vou até entrar em contato com o professor lá para ver com ele o que pode ser essa explicação, e se ele retornar eu entro em contato com vocês e falo certinho por que dessa parábola voltada para cima e para baixo aí. A aula 1 é isso, galera. Agora vamos começar a aula 2, que também é bem curtinha. São 3 exercícios só. Deixa eu abrir aqui. Então, beleza. A aula 2 vai falar sobre equação de energia, escoamento interno, vai falar sobre a equação de Bernoulli. A gente vai ver melhor daqui a pouco. Então, beleza. A primeira é uma questão teórica, que fala o seguinte: tem-se que a energia mecânica estudada pela mecânica clássica, a partir das leis dos movimentos de Newton, pode ser dividida em energia potencial, energia cinética e trabalho. Descreva cada uma delas, no caso, energia potencial e energia cinética, apresentando seu conceito físico, bem como a sua expressão matemática. Então, primeira coisa, energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, ela significa uma energia que o corpo tem, que o corpo possui, de acordo com diferenças de altura. Então, ela é o estado de energia em que um sistema se encontra quando comparado ao outro, ou quando comparado a uma referência que eu adotar. Então, se eu tenho 2 corpos, um está na superfície da Terra e o outro está elevado a 2 metros, por exemplo, se eu levar em consideração o zero, ou seja, a referência à superfície da Terra, quem está em cima da superfície da Terra não vai possuir energia potencial gravitacional. Mas quem estiver a 2 metros vai, por conta justamente dessa altura de 2 metros. Essa energia potencial gravitacional, ela tem potencial para realizar trabalho no sistema. Tanto que se eu soltar esse corpo e nada segurando ele a 2 metros e o outro a 0, esse corpo de 2 metros realiza trabalho. Já o corpo que está parado, não, justamente porque ele não possui esse potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é justamente essa,
E a fórmula matemática dela, que ele pede também, a expressão matemática dela é a famosa MGH. Quando eu comparo dois pontos, eu teria MG vezes a diferença de cotas entre os dois pontos, se eu estiver adotando um referencial como terrestre, como um referencial fixo, como a superfície da Terra, por exemplo, e os dois corpos estiverem ambos acima, mas um a 1 metro, um a 3 metros. Então, é essa a diferença. A diferença de energia potência gravitacional, nesse caso, um corpo a 1 metro e outro corpo a 3 metros, vai ser somente os 2 metros que tem de diferença entre eles. Então, esse é o conceito e a expressão matemática. É o MGH, energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura, comparado com o referencial. Já a energia cinética, não. A energia cinética está envolvida com o movimento. Vai falar cinética, a gente logo pensa em movimento, ao longo de uma trajetória. Então, a energia cinética, quem vai fazer um corpo, vamos dizer assim, né? Quem faz um corpo ter energia cinética é a velocidade a qual esse corpo está se deslocando. E a expressão matemática é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. Quando a gente tem uma situação que a gente tem um corpo que está elevado, seja ele em cima de um plano inclinado, seja ele em queda livre, toda a energia potencial gravitacional dele se transforma em energia cinética no final do movimento. Então, isso é importante. É a lei da conservação da energia. Lógico que a gente pensando numa situação hipotética, que não, a gente desprezaria resistência do ar, a gente desprezaria ruído, a gente desprezaria qualquer outro tipo de energia, só considerando a energia mecânica, cinética e gravitacional. Beleza? Isso aí é matéria até da disciplina de Física 1, né, que a gente fez, Física Geral Experimental Mecânica. A questão 2, ele fala o seguinte: uma aplicação clássica da equação de conservação da energia mecânica é o cálculo da velocidade do jato que sai de um orifício em tanque de grandes dimensões. Considere o tanque apresentado na figura. Apresente as deduções necessárias para chegar à equação de velocidade do jato. A equação de velocidade do jato ela já é conhecida nesse caso. Ela é raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Né? 2 vezes a gravidade vezes essa altura aqui. Ó. Mas ele pede para a gente deduzir, para a gente chegar nessa fórmula aí, né? Nessa expressão matemática. Então, vamos tentar, vamos pensar nisso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a energia ela se conserva, né? A energia mecânica ela se conserva. Então, o que eu tenho de energia antes, no caso em 1, vai ser o mesmo que eu vou ter em 2, porque ele fala para desconsiderar, mas é para desconsiderar mesmo, como se fosse um fluido perfeito, que não tem perda de carga aqui nas paredes. Além disso, uma coisa importante, ele fala que o tanque tem grandes dimensões. Quando ele fala que o tanque tem grandes dimensões, ele quer dizer que essa cota H aqui, ó, não abaixa, ela é constante, esse H é constante. Mesmo com esse fluido saindo por esse furo aqui, ó, esse H aqui vai ser constante. Então, beleza. Deixa eu ver o que vai ser melhor. Acho que eu vou jogar lá no... Deixa eu tirar um print disso aqui. Eu gosto muito de desenhar as coisas, porque eu acho que fica mais fácil explicar. Então, a situação nossa agora é essa aqui, ó. A gente tem um fluido aqui dentro, ó. Aqui dentro está cheio de fluido, um fluido qualquer. E a gente tem esse fluido aqui, tem um furo, ele quer saber a velocidade de escoamento desse fluido aqui. A primeira coisa que a gente tem que começar a entender é o que significa, né? Então, vamos começar a escrever o que a gente tem aqui. A carga em 1 é igual a carga em 2. A gente chama carga de H. Então, H1 é igual a H2. O que significa isso? Tudo que 1 está sendo submetido, 2 também está sendo submetido. Né? Porque a conservação de energia é justamente por isso. Então, H1 é igual a H2. O que é a carga H1?
Carga H1 vai ser a cota H1 mais a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2G. Isso aqui é em função da energia cinética, mais a pressão em 1 dividido... Eu vou colocar D de densidade aqui, mas é gama, tá? Mas eu vou botar D de densidade aqui. A densidade do fluido 1. Tudo isso está atuando ali nesse ponto 1. A cota, a velocidade e a pressão que tem aqui em 1. Então, isso aqui vai ser igual. E embaixo é a mesma coisa. A cota em 2 mais a velocidade em 2 ao quadrado dividido por 2G mais a pressão em 2 dividido pela densidade do líquido. Eu vou botar D1 porque o líquido é o mesmo, né? Então, isso tudo aqui eu tenho. O que a gente precisa saber agora é o que é cada coisa, né? Então, vamos começar a ver aqui. Depois eu jogo isso aqui para o Word e desenho e escrevo mais organizadinho, vai ficar melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, só para a gente deixar lembrado aqui, que esse aqui é um nível constante, tá? Esse nível aqui de cima aqui, ele é constante. Ele não se altera de acordo com o escoamento desse fluido. Então, nós temos aqui o nível constante. Isso é muito importante, tá? Ou seja, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que a velocidade aqui vai ser zero. Se o nível aqui é constante, eu não tenho escoamento. Então, minha velocidade de escoamento aqui é zero. Então, aqui eu já consigo tirar que V1 é igual a zero. Já vou colocar aqui assim, para a gente já ir identificando essas coisas. Temos o H. Agora, nós precisamos saber o que é esse Z aqui. O que é esse Z? Esse Z é a cota. Mas a cota, quando a gente trata de cota, a gente sempre tem que ter um referencial. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso plano horizontal de referência. Nosso plano horizontal de referência vai ser esse plano aqui, ó. Plano horizontal de referência. Então, vai ser esse plano aqui. Ou seja, aqui, H igual a zero. Beleza? Show de bola. Então, ó, com isso aqui, eu já posso tirar aqui Z2 igual a zero e Z1 igual a H. Beleza. V1 é zero, então eu vou eliminar essa parte aqui. Z1 é H. P1. E vamos para a pressão agora. Ó, aqui, nessa parte de cima, eu tenho a atuação da nossa famosa pressão atmosférica, certo? Então, eu tenho pressão atmosférica atuando aqui em 1. Só que, como esse fluido está sendo expelido, está escoando para um local aberto também, aqui ele também vai estar sobre a mesma pressão atmosférica. Aqui em 2, ó. Aqui. É a mesma pressão atmosférica. A gente pode pensar em duas coisas, ó. Ou seja, P1 igual a P2, essa porção vai ser igual a essa, uma vai se anular a outra. Ou a gente pode pensar em uma outra situação também. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente adota uma coisa que a gente chama de escala efetiva da pressão atmosférica. Quando a gente fala em escala efetiva da pressão atmosférica, se os dois lados estão expostos à mesma pressão atmosférica, que seria a pressão atmosférica, aqui não existe um local fechado que ou dificultaria ou ajudaria no escoamento, a gente fala que a nossa escala efetiva da pressão atmosférica, a pressão atmosférica vale zero. Então, isso aqui zeraria, isso aqui zeraria. Então, eu vou cortando aqui, ó. Z1 a gente tem, que é H. V1 é zero, porque o nível é constante. P1 é a pressão atmosférica, porque por conta da nossa escala efetiva, é igual a zero. Z2 é igual a zero.
V2 é o que a gente quer, P2 é a escala efetiva, pressão atmosférica igual a zero. Vai sobrar Z1, que é H, V2, que é o que a gente quer justamente relacionar um com o outro. Então, o que me sobra aqui? Que Z1 é igual V2 ao quadrado sobre 2G. Só que Z1 é H, né? Então, H é igual V2 ao quadrado sobre 2G. V2 ao quadrado é igual 2GH. V2 vai ser igual a raiz quadrada, que eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se... Espera aí. Se eu consigo copiar daqui. Ai, já deu. Então, V2 é a raiz quadrada de 2GH. Com isso, a gente consegue comprovar aí, chegar matematicamente, igual foi solicitado, apresenta a dedução necessária para chegar à equação da velocidade do jato. Então, na verdade, a velocidade do jato aqui vai ser diretamente ligada à altura do nível dessa água aqui, desse líquido, né, desse fluido, no caso. Beleza? Alguma dúvida? Nada? Então, show de bola. Vamos passar para a próxima. A próxima questão é uma questão de aplicação de conceito, basicamente. Então, a questão 3 fala o seguinte: apresente os dados necessários e indique qual é a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado retangular de área de seção transversal de lados A, 30 centímetros, B, 15 centímetros. Essa é uma questão uma simples aplicação de fórmulas até, na verdade. Então, o que a gente vai ter? Ele dá uma área retangular de A igual a 30 centímetros, B igual a 15 centímetros, e pede a área, o perímetro, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico. Então, a área, muito simples de fazer, base vezes altura. Independente do que for base e o que for altura aqui, para falar a verdade, porque aí não é nada ao quadrado, é nada disso, então, ou 30 vezes 15 ou 15 vezes 30, que é igual a 450, lembrando sempre da unidade de medida. Como a gente está trabalhando em centímetros, 450 centímetros quadrados. Se eu quisesse transformar para metro, teria que andar com a vírgula para a esquerda, 4 casas, porque é o quadrado aqui. Perímetro molhado é igual. O perímetro, o que é o perímetro de um retângulo? É a soma de todos os lados. Então, é 2 vezes o lado de cima mais o lado de baixo. O lado do lado, na verdade, né? 2 vezes o lado de cima, que seria o lado de cima e o de baixo, vezes o lado direito e o lado esquerdo. 30 mais 15, 45, vezes 2, 90. Então, esse seria o nosso perímetro molhado. O raio hidráulico, que eu vou chamar de RH, para esse tipo de seção transversal, que é a seção transversal retangular, ele me dá que é A vezes B dividido por 2 vezes A mais B. Isso aqui vai ser igual, então, 30 vezes 15 dividido por 2 vezes 30 mais 15. 450 dividido por 90.
Não é isso? (45) dividido por 9, 5. 5 centímetros. Então, esse aqui seria o nosso raio hidráulico. E o nosso diâmetro hidráulico... Opa! Nosso diâmetro hidráulico, ele é dado pela fórmula para esse tipo de seção transversal, 2 vezes A vezes B. Isso tudo aqui dividido por A mais B. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 30 vezes 15. Dividido por 30 mais 15. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 450, 900. 45, 20, né? Isso dá 900 dividido por 45, que é igual a 20 centímetros. Beleza. Área, base vezes altura, simples, de uma seção retangular. Perímetro da seção retangular, que é chamado de perímetro molhado. Raio hidráulico, diâmetro hidráulico. Esse monte de coisa aqui a gente usa muito para fazer os cálculos de vazão, dos cálculos hidráulicos, né, que a gente precisa fazer. Dificilmente a gente, assim, não dificilmente, né, mas a gente costuma ver mais escoamento de fluidos em seções transversais circulares, né? São tubos, e menos em seções retangulares. Alguma dúvida? Galera, o que tinha para hoje, para nossas aulas de hoje, era isso. Isso aí a gente fez a aula 1 e 2, vocês viram que eram aulas pequenininhas. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, resolução de exercício, esse tipo de coisas, podem entrar em contato comigo. Eu vou entrar em contato com o professor sobre aquela dúvida que ficou para trás, para eu explicar melhor para vocês. E é isso aí, beleza? Boa noite para todo mundo aí. Pessoal, antes. Amanhã nós vamos ter a nossa aula prática, se Deus quiser, a nossa aula prática 1 dessa disciplina de fenômenos de transportes, tá? Essa aula prática vai ser no horário de 7 horas, a gente vai ter até às 10, mas ela é bem rapidinha também, tá? Vai ser uma aula rápida. Mas quem não puder chegar às 7, às vezes chegar às 8, não tem problema. Eu vou estar disponível até 10 horas para a gente fazer ela. Depois faz um relatório. A gente vai usar o Teams aqui, igual a gente está fazendo aqui agora. Só que, além do Teams, a gente vai usar o laboratório virtual da UGTEC. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz a prática e depois vocês fazem, anotam. Já tem lá no portal de vocês, na parte de leitura dessa disciplina, já tem lá a disponibilidade da aula prática. Se quiser entrar para ver roteiro, para ver esse tipo de coisa, já pode entrar. Tem referencial teórico, tem um monte de coisa. Beleza? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa aí, Ângelo? Não, tranquilo. Só dar boa noite mesmo. Show de bola, então. Boa noite, galera. Valeu, boa noite. Até amanhã.